Canal Prates FC no YouTube, quero falar sobre o São Paulo, que se reapresentou para a temporada de 2020. Sem grandes novidades, é verdade. Dá para dizer o quê? São Paulo contratou em definitivo o Thiago Volpi, contratação muito boa. Goleiro que chegou e se firmou. O melhor goleiro de São Paulo desde a despedida do Rogério Ceni. Então acho que essa contratação foi acertada, mesmo que tenha saído caro para um goleiro, 5 milhões de dólares. Mas não tinha por que não contratar o Thiago Volpi, que fez uma temporada de 2019 muito boa. Aí contratou o Igor Vinícius em definitivo, com mais 3 anos de contrato. Um lateral direito útil, dá para dizer assim, para compor elenco. E contratou o Vitor Bueno também na troca pelo Raniel com o Santos. Esse jogador eu sempre gostei. Desde que veio do Botafogo de Ribeirão Preto para o Santos, jogou bem no Santos, foi para o exterior, para o Dinamo de Kiev, praticamente não jogou, e voltou ao São Paulo emprestado, e num curto prazo, num pequeno intervalo, ele jogou bem. Talvez tenha sido o melhor jogador de São Paulo de agosto a dezembro. Então acho que o São Paulo fez muito bem em adquiri-lo em definitivo, trocando pelo centroavante Raniel. Então são esses 3 nomes confirmados e com contratos renovados e contratados em definitivo pelo próprio São Paulo. No mais, a base de 2019, acrescida aí dos jogadores que estão nas categorias de base que vão reforçar o elenco. Tem muita gente cobrando. Como é que o São Paulo não contratou ninguém? Será que o São Paulo não precisa de reforço? Eu até acho que precisa. Mas, com os gastos que aconteceram no ano de 2019, principalmente com Daniel Alves, Alexandre Pato, né, e o próprio Tietê, 3 contratações realmente com somas vultuosas, dá para dizer assim, eu acho que o São Paulo acabou tendo que pisar no freio em relação às finanças, porque senão não vai ter dinheiro para pagar a folha salarial nessa temporada. A acrescentar também a saída do volante Hudson, que tinha um contrato até certo ponto longo e com valores altos. Pelo que me passaram, ganha 450 mil reais no São Paulo, um valor alto para um jogador aí na faixa de mais de 30 anos e que é um jogador que compõe elenco, no caso o Hudson, que foi para o Fluminense. O que fica agora é o seguinte: o São Paulo é um ponto de interrogação, por quê? Primeiro que a torcida coloca o São Paulo ainda como um cautela em relação ao entusiasmo sobre o time do São Paulo. Segundo, Fernando Diniz. Eu sou dinizista, todo mundo sabe, eu gosto muito do próprio Fernando Diniz e acho que ele tem toda uma condição de fazer um bom trabalho no São Paulo, ainda mais começando a temporada, sem a pressão que ele teve quando ele assumiu no final da temporada passada. Agora, com calma e trabalhando com o elenco que ele quer, impondo a sua filosofia desde o primeiro dia do ano, eu acho que isso é bem interessante. Mas, com toda a pressão que o São Paulo vem passando, obviamente que o Fernando Diniz vai depender de resultados, principalmente na disputa do Campeonato Paulista, algo que o São Paulo não ganha desde 2005. Está indo para 15 anos sem ganhar o Paulista, se passar 2020 sem ganhar. Realmente vai ser o maior jejum, já é o maior jejum de 14 anos. Se chegar a 15, então, vai ser, na minha opinião, um verdadeiro absurdo. Então acho que a prioridade do São Paulo passa a ser ganhar o Campeonato Paulista. Mesmo que muita gente desvalorize esse torneio, eu acho que o São Paulo precisa de um título e o mais próximo é o Campeonato Paulista com o elenco que tem. Se o São Paulo tivesse que entrar em campo amanhã sem os reforços, é basicamente a base do ano passado, né? Com o Thiago Volpi, aí você põe Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, o meio de campo com o Tietê, o Daniel Alves e o Igor Gomes. O Igor Gomes está na seleção pré-olímpica. E na frente, Antony, Pablo e Vitor Bueno. Essa é a base do time para começar o ano. É claro que sem os dois, o Antony e o Igor Gomes na seleção pré-olímpica, você vai ter que ser criativo na composição do elenco. Mas com todo mundo à disposição, esse é o time praticamente titular aí na cabeça do técnico Fernando Diniz. O São Paulo precisa de um título, precisa sair da fila. E ainda mais na gestão do presidente Leco, que já começa o ano criticado, já é criticado desde que assumiu e vai viver a sua última temporada como presidente do clube. Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, grandes serviços prestados ao São Paulo, mas como presidente realmente o mandato é bem discutível pelos gastos, pelo critério nas contratações, pelas constantes trocas de técnicos e também pelo fato do time não ganhar títulos e ir muito mal em clássicos diante dos seus rivais. Será que 2020 será um grande ano para Leco se despedir do São Paulo? Será que ele deixa o São Paulo em dezembro, pelo menos com uma faixa no peito e uma taça no armário?
algo relevante e importante para o São Paulo neste momento, eu acredito que o São Paulo tem que jogar tudo no Campeonato Paulista e aí sim, depois pensar nas grandes competições que terá pela frente. São Paulo precisa de reforços? Sim, mas eu acredito que também pisa o freio porque a situação financeira é delicada. A permanência do Raí foi uma definição do presidente, um pedido dos jogadores. Fernando Diniz eu acho que é mais importante do que o Raí nesse momento. Vamos ver como é que o São Paulo começa a temporada a partir do dia 22 de janeiro, com toda a cobrança que tem por parte da torcida, da mídia, dos sócios, dos torcedores e também dos conselheiros. São Paulo, neste momento, um grande ponto de interrogação, apesar do elenco contar com bons jogadores. Canal Prédios FC no YouTube, se você concorda, dê like, ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Obrigado pelo carinho e pela audiência, hein? Vamos com tudo para 2020 também, contando com a sua presença aqui, debatendo, interagindo, criticando, observando e sempre trazendo conteúdos novos para vocês, tá certo? Um grande abraço, hein? Até a próxima.